Esse pedaço que eu tô agora é aquele pedaço que você certamente já viu um vídeo do WhatsApp mostrando de uma estrada a lama descendo dos rejeitos. Pois é, ela ficou do jeito que você tá vendo ali atrás. E agora eu vou chegar lá mais de pertinho para te mostrar a respeito dessa lama e te mostrar como que a região está hoje, quase uma semana depois do ocorrido. Estamos aqui em meio a esse crime que ocorreu, um crime social, um crime ambiental. Atingiu a represa do Córrego do Feijão, que rompeu, e a lama percorreu vários quilômetros, matando muitas pessoas e também destruindo toda a biodiversidade dessa área. E também de outras áreas que ainda vão ser afetadas aqui para cima. Nesse local especificamente, a gente desceu um pouquinho mais, a gente já consegue perceber até outras características nessa terra. Aqui ela já está um pouco mais macia e a gente consegue perceber uma grande diferença na coloração. Em cima a gente tinha uma terra que era mais vermelha e aqui mais para baixo a gente já percebe claramente a mistura com o minério. Nós vamos entender o porquê que tem esse tipo de construção. Toda vez que a Vale explorava o minério de ferro, junto com o minério, outros minerais saíam. E era preciso separar o minério de ferro dos outros minerais. E depois que separa, ela tem que dar um destino para esse resíduo. Antigamente, esse resíduo ele era colocado em pilhas. Só que aos poucos, depois de chuvas, esses resíduos contaminavam o ambiente, contaminavam os rios. Para mitigar e para melhorar essa situação, eles começaram, depois de 1970, a construir as barragens para acumular esses resíduos e não jogar diretamente nos rios. Eles acumulam os resíduos e as barragens, no final delas, elas possuem drenos. E esses drenos permitem que uma água filtrada retorne para os rios, ou então essa água filtrada pode ser reaproveitada também. E a gente consegue perceber aqui com muita clareza o quão impactante foi o rompimento dessa barragem. Parece, se eu tivesse vindo para cá sem saber que tudo isso era rejeito de mineração, eu teria possivelmente a impressão que estaria começando por aqui uma grande obra e que nessa obra eles estavam literalmente abrindo espaço para construir depois alguma coisa. Infelizmente, a visão que a gente tem aqui não é de um espaço que foi aberto para construir, e sim para destruir. Essa lama ela foi descendo, chegou no Paraopeba, que também sofreu danos irreversíveis, e existe um risco dessa lama atingir o Rio São Francisco, que é um rio que também não está tão saudável. Ele não suporta mais receber cargas de esgotos, lama, e se por acaso isso chega no São Francisco, o impacto vai ser muito maior. A gente sabe que no meio do caminho tem Três Marias e existe a possibilidade dessa lama ficar acumulada lá, pelo menos por um tempo. Mas existe o risco, mesmo depois que ela ficou acumulada, dela lentamente se soltando e chegar também no São Francisco. Nós percebemos aqui que se nada for feito, dificilmente a gente vai ter esse Córrego do Feijão de volta e dificilmente a gente vai ter uma biodiversidade retomada. Mais ao fundo a gente tem várias equipes trabalhando. É impressionante, inclusive, o quão misturado acaba sendo esse território, porque a gente tem voluntários trabalhando de um lado, nós temos equipes de televisão fazendo a transmissão, nós temos helicópteros tentando fazer resgate, temos trabalhadores ao fundo tentando encontrar pessoas vivas dentro dos destroços. Mais para frente a gente tem um pedaço de um container que está completamente amassado. Esse container completamente amassado mostra para nós com clareza a violência da queda da terra e o tamanho desse impacto ambiental. No Brasil, nós temos 839 barragens, mais da metade delas em Minas Gerais. Nós temos que entender que as barragens não são 100% seguras e existem algumas categorias para avaliação. Uma delas é a categoria de risco. Na categoria de risco é calculado o risco de romper de uma barragem. Existem 45 barragens com um risco muito grande de romper no Brasil. E a barragem do Feijão, que rompeu, não estava colocado como uma barragem na categoria de risco de romper.
Uma outra categoria ainda é o dano associado. 223 barragens no Brasil têm um alto dano associado, que é o risco, depois de romper da barragem, de gerar imensos impactos sociais e ambientais. Nós podemos ver aqui que temos uma grande quantidade de rejeito que saiu lá da barragem, e ele saiu ainda com água numa lama, agora ele vem endurecendo e vira uma pedra. Fica bem duro mesmo, dá pra gente poder perceber aqui, ó, que nada que está lá embaixo sobreviveu e que dificilmente outras plantas vão conseguir crescer aqui. Esse tipo de situação atrapalha muito o processo de sucessão ecológica. Pode ser que a sucessão até comece e que algumas plantas pioneiras consigam desenvolver aqui, mas para o desenvolvimento do que era antes, a gente tinha uma mata nessa região. Esse desenvolvimento é praticamente impossível, porque no rejeito a gente não tem um solo equilibrado com matéria orgânica e matéria inorgânica. Esse tipo de solo que está aqui, esse rejeito, ele é riquíssimo em matéria inorgânica. Ele basicamente tem sílica e, além disso, ainda tem ferro, o que dificulta muito o desenvolvimento das plantas. E a gente sabe que as plantas são fundamentais, as plantas são as produtoras de um ambiente. Sem elas, dificulta também toda a cadeia alimentar e toda a vida da região. Ainda de forma quase irônica, no final de toda essa terra, a gente consegue perceber uma vegetação, um verde maravilhoso que foi profundamente degradado. A degradação é tão grande que nós percebemos pedaços de árvore e troncos de árvore no meio da terra, como se eles fossem arrastados com a maior tranquilidade possível. O que demonstra também a violência em relação à vida dos trabalhadores no momento do rompimento da barragem. Para minimizar esse tipo de impacto, as represas deveriam ser fiscalizadas. E quem é responsável pela fiscalização é o DNPM. Só que o DNPM ele não tem estrutura para fiscalizar todas as represas do Brasil na frequência que deveria fiscalizar. Então, existe uma autodeclaração fiscal das empresas. Elas autodeclaram que fizeram a inspeção nas represas e foi isso que aconteceu aqui, nesse acidente que vocês viram. Todos os documentos foram entregues depois desse acidente terrível, mostrando que a fiscalização estava em dia, mas não o DNPM, mas uma autodeclaração. Tudo aqui tem ao mesmo tempo cara de tristeza pelo impacto ambiental, o impacto humano e o impacto social, não só para a cidade de Brumadinho, mas para Minas Gerais, que já sofreu anteriormente com o desastre de Mariana, e para o Brasil. Existe uma grande dificuldade de resistir a esse tipo de impacto, mas os mosquitos, eles conseguem manter os seus ovos e esses ovos resistem. Quando chover, esses ovos podem eclodir e ter um problema. Os peixes que faziam parte da cadeia alimentar, eles não vão estar mais nesse tipo de ambiente. Então existe uma tendência muito grande do aumento de mosquitos. Temos que lembrar que alguns mosquitos são vetores de doença. Não sei se vocês estão lembrados, existe uma desconfiança que o alto índice de febre amarela que foi registrado em 2018 pode estar diretamente relacionado com o desastre de Mariana. Então temos mais um problema para a gente poder analisar. Sabendo dos riscos desse tipo de empreendimento, seria necessário pensar em outras alternativas. E elas já existem, a própria Vale já usa outras alternativas. Uma delas é a deslamação. É remover a água da lama e assim a gente tem um resíduo mais sólido que não escorreria com tanta velocidade depois de um acidente igual aconteceu aqui. Outras alternativas têm que ser tomadas também. Esse rejeito, apesar de não ser interessante como minério de ferro, porque não é ele que está no rejeito, nós temos que pensar que ele pode ser usado. A UFMG, a Escola de Engenharia da UFMG, desenvolveu uma alternativa muito interessante e que deveria ser implantada. O rejeito pode ser utilizado para a fabricação de cimento, areia e pigmentos. Se a gente consegue reaproveitar, a gente diminui aquilo que está acumulado. Diminuindo aquilo que está acumulado, diminui muito os riscos. Então isso seria muito importante e melhoraria muitas condições.